5, 4, 3, 2, 1, no ar. Boa noite, senhores telespectadores, queridos internautas. Aqui estamos dos estúdios da TV Mon HD, canal 6 da NET Claro, diretamente de Montenegro, para mais uma segunda-feira com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, levando um pouquinho de conhecimento da filosofia, dos ensinamentos, de toda a teologia que envolve a maçonaria, para esclarecer as suas dúvidas e, a partir daí, elaborarmos uma noite agradável de conhecimento, de cultura, de troca de informações, através dos nossos canais interativos da rede do Facebook ou através dos canais do YouTube, onde você sintoniza TV Mon HD Canal 6, ou através dos canais que você acessa diretamente nas TVs LG e Samsung, tendo o aplicativo direto da TV Mon HD, para levar a programação, uma programação fantástica, de programas já consagrados, de épocas passadas, de grandes momentos que se viveu ao longo da história da televisão a nível mundial, e você tem acesso diretamente desses canais aí através do aplicativo da TV Mon HD Canal 6. Mais uma segunda-feira, dois reclusos aqui se recuperando de gripes e pneumonites e tudo, Meu Deus. E aqui estamos hoje com uma bancada reduzida, mas tem um bom motivo. Mas vamos dar início aos trabalhos, apresentando então o nosso não tão novo convidado, irmão Marco Antônio Mariotti, para a sua apresentação. Uma boa noite a todos os telespectadores, a nossa turma que nos assiste. Estamos aqui reunidos mais uma vez, tentando elucidar e esclarecer melhor a maçonaria, colocando nossos pontos de vista e mostrando que a maçonaria não é nada daquilo do que muitas vezes se vai pesquisar ali. É, na verdade, uma entidade muito séria que trabalha sempre para melhorar a humanidade. E estamos aqui hoje, diretamente, mais uma segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, uma segunda-feira fria, depois de um final de semana que teve chuva, que teve frio, e hoje estamos aqui levando um pouquinho de calor humano, a energia para dentro dos seus lares. Irmão Marco Antônio Mariotti, nossa bancada hoje bem reduzida. Reduzida, mas não menos importante. Sim, né? Mas assim, tem um bom motivo. O que está acontecendo hoje de tão diferente que a nossa turma aqui, que habitualmente nos visita e nos prestigia com a sua presença, não está presente? Vamos ver o primeiro mistério e a primeira fofoca. Não, na verdade, no próximo dia 13 é aniversário de fundação da nossa loja aqui, a Rocha Azul, Então a gente tem uma sessão toda especial que acontece nos aniversários, como a gente habitualmente, como nós nos reunimos habitualmente às terças-feiras, ainda que o aniversário seja no outro dia, será comemorado amanhã. Então tem um ritual todo especial. A gente foi lá, já deu uma arrumada no espaço lá, digamos assim, E hoje a maioria dos nossos irmãos estão lá ensaiando, se preparando para amanhã, que é um ritual um pouquinho diferente do que a gente habitualmente faz, E o mês de agosto é um mês muito importante, porque é um mês que tem o dia do maçom e também tem o aniversário. O aniversário da nossa loja, da nossa loja, isso é muito Rocha bom, Azul, muito bacana. E esse jantar ritualístico tem uma forma de congraçamento com a visita de vários irmãos, de outras lojas, Exatamente. de outras potências, onde tem uma ritualística bem interessante, mas é um evento fechado para maçons, Para maçons. Inclusive amanhã nós teremos a presença do nosso grão-mestre, e o sereníssimo grão-mestre adjunto também estará aí. Mais, acho que dois membros do Gorgos de Porto Alegre, da nossa potência, que irão participar do jantar. Acho que teremos algo na volta de 45, 50 maçons ali na loja, que já é um número bem grande. Vai ficar... A história de Montenegro da própria Rocha Azul se confunde um pouco com a história da cidade em si, Quantos anos tem Montenegro? Em 1875 foi feita, ou 95 foi feito aqui o prédio, já com um objetivo de se fundar, e foi fundada de fato uma loja maçônica do Grande Oriente do Brasil, que depois de uns anos, eu não recordo agora, teria que pesquisar os nossos dados históricos. Sempre no mesmo endereço? No mesmo endereço, Dr. Flor José Lima, 1073.
A loja já passou por várias provações ao longo da sua história. E isso é meio que relativo à questão da própria história de Montenegro com as enchentes, né? Que muitas vezes, infelizmente, avançam em direção ao centro e fazem com que toda aquela periferia de casas, de lojas de comércio, então, sejam afetadas. Mas ela teve um papel preponderante também, a loja, que né? A primeira enchente que atingiu o nosso prédio efetivamente foi essa do ano passado. Que ela vinha e chegava ali, né, na frente, se apresentava para fins de loja, ainda que prejudicasse bastante a cidade, desculpe. Ainda assim, não tinha entrado nunca dentro do templo. E essa do ano passado entrou, nos prejudicou bastante, estragou bastante coisa lá. Foi bem complicado. Eita! Mesmo assim, com toda a dificuldade, a loja não perdeu a sua função primordial, que é de fazer a sua filantropia, né? Exatamente. Coleção de donativos, distribuição de cestas básicas. Como é que funcionou? Muita Na coisa. época, tu eras ainda o venerável. Eu estava ainda era venerável na loja ali. E a gente, em coordenação com o Grande Oriente de Porto Alegre, que é onde fica o nosso grão-mestre, né, o Supremo lá da maçonaria no estado, da nossa potência, né? Então, em coordenação com o Rio Grande do Sul, a gente trouxe muitos donativos e água mineral, foi umas coisas, foi bem complicado. Eu lembro ainda que quando começou a enchente aqui, a estava muito alta e Porto Alegre não estava tanto ainda. Eu em contato já com alguns dos irmãos lá, já pedindo socorro a eles também, né? Que a gente ficou incomunicável, não tinha acesso, Montenegro, né? E entre esses, a gente está precisando de ajuda, está precisando de água, não tem água na cidade, não tem luz em muitos bairros. E eu disse, e vocês se preparem que essa água toda está descendo para ir realmente. Chegou na outra semana, Porto Alegre ficou inundada completamente. Então aí Deus nos acuda completo. Meu Deus. E Montenegro teve um período de, acho que 3 a 4 dias, que ficou praticamente ilhada, né? Pois é, foi nesse período. Né? Então, eu me lembro que eu tive uma atividade profissional em Novo Hamburgo, e para fazer o retorno que habitualmente se faz ali pela RS ali de Portão e Capela, né? 240 ali. Você teve que fazer um enorme de uma volta, e mesmo assim o rio ainda avançava em alguns espaços, né? Complicado. Na periferia, tivemos que vir quase lá para o Carlos Barbosa para poder chegar, né? Mas são adversidades que geralmente se passam e que geralmente também faz com que eu lembro que uma mudança de comportamento das pessoas, né? As pessoas se voluntariam, ocorre uma mudança, uma sensibilidade, né? O que para o maçom não é uma novidade, né? Muito pelo contrário, o maçom ele faz as coisas quase que indistintamente ou instintivamente, né? Não, o que para uma pessoa normal seria objeto de exaltação, né, e agradecimento, para o maçom é uma mera obrigação. É obrigação nossa de fazer isso. Mas eu lembro que foi bem complicado mesmo, mas se montou uma base em Santo Antônio da Patrulha, eu acho que não tinha enchente, né, então os materiais vinham até lá e de lá eram repassados, né, via caminhões locais aqui para distribuir. Mas funcionou bastante. Também nos prejudicou o ano passado o nosso jantar, que ficou um pouco mais prejudicado, porque foi em maio, nós ficamos quase que até fim de julho ali, com a loja virada de pernas para o ar, né? Para arrumar, assim, as sessões eram complicadas da gente fazer, tudo, mas tinha sido estragado muita coisa. E aí a gente fez, mas reduziu um pouco o ano passado. Ainda teve bastante número de irmãos de outras lojas também, mas não teve o mesmo brilho do ano anterior, por exemplo. Né? Certo. E esse ano retomaremos com força e vigor. O maçom, ele é um ser que tem uma filosofia a partir de uma fraternidade, não é uma religião, mas existem preceitos onde tem relações de conceitos positivistas, existem questões esotéricas. O maçom é supersticioso? Eu diria que todos nós somos um pouco supersticiosos, né? Supersticiosos. Não tem como, né? A gente sempre olha aquilo, será que vai dar certo? Será que não vai dar?
será que, né? O que será que se pode fazer? Mas, em princípio, a maçonaria busca a verdade sempre, né? Sempre busca a verdade. Ainda que a maçonaria tenha um lado esotérico muito grande, né? Até em função disso, da superstição, como é uma instituição muito antiga, né? Vem muita coisa de herança. Até a título de ilustração, de curiosidade, uns sobrinhos italianos, primos segundos de longe, lá não os sobrinhos. Sobrinhos via maçonaria, por isso que eu estava falando. Sim. Mas da parentes da família Sobrinhos da não Itália, de sangue, mas de quando coração. eles vieram para cá, as crianças, me chamou bastante atenção que eles tinham medo de bruxas. Bruxas. Na Europa, a bruxa existiam. E eles tinham medo de bruxas. Para nós é uma coisa meio... Assim, eu até fiquei meio espantado, né? O grande pavor deles eram as bruxas, era não sei o quê. Ainda é uma herança da europeia antiga, né? Interessante que aquilo é um sentimento de que a bruxa existe. As crianças têm medo disso. Isso é uma, interessante, né? Isso é uma realidade estranha. Porque, superstição? Assim, a superstição, mas também as pessoas que ainda não conhecem o país, o Brasil, como uma potência dentro da sua representatividade de geografia e economia, porque nós somos uma potência agrária, podemos não ser uma potência militar, não podemos ser uma potência econômica mas tão grande, mas somos uma potência agrária, e isso por si só já ilustra livros de geografia a ponto de nós sermos citados ao longo da história mundial nos seus relatos. Mas às vezes as pessoas ficam ainda achando que aqui, sem demérito nenhum, ainda é uma coisa muito primitiva, ainda acham que aqui tem índio e futebol. E futebol e carnaval. É, carnaval. Né? Até carnaval com algumas vezes é uma festa, mas é meio, sei lá, eu acho que eles enaltecem demais a mulher brasileira, que é muito linda, a gente sabe disso, né? Mas não é um produto de mercadoria para ser vendido, eu penso assim. É que vem de dentro de cima de um processo de uma exaltação em função do turismo, né? Ou seja, por trás disso ocorre talvez uma ideia desvirtuada da realidade, né? Como se o latino em si, nós tivéssemos aqui mais permissividade, uma liberação mais a nível de conceitos, da sexualidade, coisas que a Europa e outros países trabalham com um são nível bem mais restritos. de rigor muito mais restrito. Bem mais né? restritos, E isso muitas vezes é confundido e não deixa de passar eventualmente desagradáveis de constrangimento com turistas que, como diz assim, passam do tom um pouquinho. E exatamente, ou alguns vêm até em função disso, sei lá. Bom, são costumes. Vamos retomar o nosso assunto do nosso assunto, jantar ritualístico de amanhã. Falamos aqui, porque se era uma questão ritualística, do jantar ritualístico, eu peguei uma brechinha falando da superstição, porque justamente agosto é um mês que tem uma certa, digamos assim... Mês do cachorro louco, no meu tempo de tem menino, toda uma aura em cima de desconfiança. É verdade, né? Eu não sei se representa aquele tempo ali em que o sol, o solstício, né, fica ali no inverno, seus 3 dias no mesmo lugar, e a partir de então recomeça a vida, que vem, né, o inverno provavelmente termina, a primavera daqui uns dias, né? Mas o sol recomeça a andar, ele fica 3 dias no mesmo lugar ali, depois ele recomeça a andar e se reposicionar no céu. Talvez isso, né, represente um renascimento da vida anualmente, né, a nova safra, a nova... Para quem não está muito recordado, solstícios e equinócios são as relações que existem entre a proximidade do Sol, a Terra e a Lua, né? Determinando os dias mais próximos, dias mais longos e noites mais longas, né? Que é como dizem que a noite mais longa é a noite de São João. Exatamente. Né? Que é quando tem o solstício de verão no hemisfério norte e, portanto, o de inverno no hemisfério sul. Né? Que é atribuída sempre aos climas nossos de inverno. E nós aqui no sul somos privilegiados, porque nós temos estações bem definidas, né? Diferente de outros estados, onde a temperatura flutua numa média de variabilidade muito menor, aqui nós temos, quando é para fazer calor, faz calor, quando é para fazer frio, faz frio. Aliás, tem feito e quando fica nesse lusco-fusco, é que a gente se rala, né?
Mas o jantar ritualístico, ele tem toda uma pompa, né? Existe uma disposição, um jantar com talher, com pratos. Os talheres, todos os talheres, cada qual tem sua representação, né? As bebidas são... Tem bebida de álcool? Tem vinho excepcionalmente nesse dia, a gente bebe vinho, e são feitos diversos brindes. Tem talheres, são 5 pratos, eram 7, eles alteraram para 5. Servem, são servidos, e tudo tem a sua representação, como se fosse uma batalha. 5, 7 pratos e 5, 7 brindes. Se o cara, cada prato... se o cara carrega demais na taça... Meu Deus! Quando eu participei do primeiro, eu exagerei um pouco, porque a gente tem que tomar, são feitos brindes, são 5 brindes, né? E 5 pratos, cada brinde associado a um prato. Então, é feito um brinde... ao venerável, ao grão-mestre, a nossa pátria, tudo é feito, cada coisa é feito, são diversos brindes que são feitos. E são 3 goles que se toma, né? Que são representados por, a gente diz fogo, a gente toma fogo, literalmente, daí seria mesmo, mas não é como tal. No primeiro, como eu estava pensando, eu não sabia que eram tantos pratos assim. Eu carregava um pouquinho mais naquele brinde. Nossa, no fim, no último brinde eu já estava bem contente, olha. Ainda bem que eu não... Ainda bem que era Montenegro. Ainda bem que era aqui e estavam entre as mãos, porque não saí caindo, nem tropeçando, nem nada, mas enfim, a ideia não é beber, era fazer um brinde, né? Essa que é o... Vou esclarecer aos nossos Acho que telespectadores. eles não devem estar entendendo nada do que eu estou falando. Né? Não, vão entender assim daqui a pouquinho. Uma das coisas que eu quero deixar assim, é um evento fechado para maçons, porque é uma sessão comemorativa ou alusiva Ao aniversário. ao aniversário da loja de Montenegro, né? Assim como a República tem a sua data também, né? Isso mesmo. E tem várias outras lojas ao longo do estado que também têm suas datas de fundação. Mas, fundamentalmente, é aberta a convidados a várias lojas e representantes de várias lojas. Como é que tu sabe que uma pessoa está vindo e é maçom e pode entrar? Aí deve ser feito o telhamento dos maçons, né? Que são conhecimentos, dados e perguntas que são feitas, né, ao maçom que identificam ele naquele grau de maçom, né, ou o maçom como tal. No caso aí seria o nosso aprendiz, né? E pelas roupas também, pelos trajes, paramentos também sim. identifica? Os homens de preto, que eles dizem que a gente bota sistematicamente um paletó escuro, preto, né, e camisa branca, desculpe, e gravata preta também, né? Eu vou dar uma... Daí os homens de preto. Vou dar uma luzinha, né? A roupa de preto é porque todos os maçons são iguais. São iguais. Então tu uniformiza a roupa, né? Nenhum usa um sapato de uma marca, uma camisa de seda diferente, de grife, nivela por tudo. Exatamente. Mas existe uma coisa que diferencia os maçons, que também é representativo do seu grau, que é um avental de trabalho, da qual o maçom só pode entrar em loja vestido com esse avental, que é a sua, digamos assim, o seu uniforme de trabalho. A essência né? do maçom tem E que usar dependendo do nível de grau da qual ele está dentro do processo iniciático na sua caminhada maçônica, existem algumas características, cores e adornos. Tem até aquele negócio da abeta A abeta é a abinha do avental. O maçom tem um avental e ele tem tipo de um triângulo que fica que quando ele é aprendiz ele fica levantado sobre o peito. Por quê? Eu penso que ele, quando lá no tempo antigo que ele trabalhava desbastando a pedra bruta, né, trabalhava na pedra, o maçom, ele tinha que ter uma aba por sobre o peito, era um avental quase que inteiro. Maçom não, o operário, o construtor. O operário, seria o maçom. Maçom quer dizer pedreiro, né? Então, ele trabalhava e o aprendiz tinha uma abeta que fica sobre o peito, para indicar que ele era um aprendiz, que era para carregar mesmo a pedra bruta, fazer força, né, ali, digamos assim, né? Já o companheiro já é o cara que talha a pedra lá, O cara um pouquinho mais instruído. Exatamente, né? Então ele é levado, ele aprendeu, então agora ele não é mais aquele cara
carregar a pedra, ele é o cara que vai polir aquela pedra, preparar ela, esse é o companheiro, né? E por fim, quando ele aprende bem, trabalha bem, sabe fazer os detalhes todos da pedra polida ali como tal, né? Ele é exaltado a mestre para os outros e acompanhar o serviço dos aprendizes e dos companheiros. O mestre A partir do momento em que ele já vai para companheiro, que ele trabalha ali, o trabalho é mais... não é mais aquele trabalho de ir lá, carregar, buscar e coisa antiga, não. Então se baixa a beta para dizer que ele não é mais, agora ele está trabalhando mais sentado, mais naquele local ali, né? Esse é o aspecto físico da coisa. no aspecto físico. E o avental, de certa forma, identifica, né, quem é outro até na sua hierarquia, Isso. até no posicionamento dentro do local da loja, no templo, né? Exatamente. Existe uma posição específica, né? Alguns com um pouco mais de instrução, com um pouco mais de vivência, de filosofia maçônica, tem um determinado local um pouco mais, digamos assim, privilegiado, né? Em termos do que aqueles que estão ainda num processo de crescimento, de aprendizado inicial. De aprendizado inicial, que ficam mais próximos do seu tutor, no caso. Desculpe. Ficam mais próximos do seu tutor. A loja é dividida em colunas, né? Quer dizer, um lado dos aprendizes e o lado dos companheiros, né? E os mestres ficam no Oriente, na maioria ali, e alguns acompanham os aprendizes e outros acompanham os companheiros. É bacana isso. Simboliza o mundo a nossa loja, né? Representa um mundo, né? É quase uma instrução. Né? De norte a sul, do céu, da terra ao céu também. Então a gente tem a abóbada, o nosso forro é uma abóbada. Isso nada mais é do que uma representatividade que uma loja na forma física não é o templo, mas sim o que é o papel do maçom dentro do universo, ou seja, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, do céu ao centro da terra, tudo reestabiliza a sua importância dentro de um cenário universal, né? É verdade. A maçonaria, né? É bonito isso. E depois tem a caminhada desses graus simbólicos, né, que são esses 3 graus que o irmão Mariotti citou, mas depois, se o cara quer seguir, ele vai para uma pós-graduação, no caso, que ele vai subindo os graus, ou como se fosse uma escada de ascensão do grau ao que se chamaria o 33, que seria o topo dessa escada. O topo do aprendizado, né? A escada de Jacó, a subida da escada de Jacó, que na verdade é um emblema também, é um símbolo dentro da loja, né? Isso é muito bonito, mas aí são os graus filosóficos, é mais estudo da filosofia, do ser humano, de como ele se comporta, como é. E segue também a história, né, das tábuas lá, já vai, né? Vai havendo uma evolução, né? O cara que termina os graus, que já chega até o mestrado, ou mesmo quem fica no nível do aprendizado inicial, né? Não é menos maçom do que o 33, né? Do que o grau 33 não, lá. É irmão da gente da mesma maneira, né? Por isso todos de preto ou todos de balandral. O balandral é aquela roupa preta que a gente usa em cima justamente para que todos tenham o mesmo visual, porque todos somos iguais dentro da loja maçônica. Muito bacana. E a gente então tem já a oportunidade, né? Infelizmente não tem como se fazer uma filmagem, não tem como abrir a Magna Branca, porque é um evento ritualístico reservado a maçons, mas a gente quis até trazer isso como informação de que, ou seja, independente do seu momento em loja, onde se estudam temas, se debate aspectos de ética, de moral, existe um momento que é um jantar ritualístico onde é comida de verdade, é o aniversário bebida da loja, de verdade. Né? E aí isso comida de verdade e bebida, 5 pratos para cada um. Entrada, sobremesa, prato principal, tudo tem direito. Isso, e a cada um deles, olha só, rapaz, e a cada um desses pratos sempre, né, são servidos e recolhidos, acompanham 3 brindes, né? Sempre em homenagem à loja, em homenagem
aos irmãos, sei lá, ao país. É muito bacana. É uma verdadeira congressamento, né? Só que a gente tem que botar tudo que tem dentro, tem que tomar tudo que tem dentro, que é servido. Tu serviu, vai ser feito um brinde. Se vocês lembrarem, se fazia brinde antigamente com champanhe na França, que queria fazer um brinde, não sei o que, se bebia e joga a taça por cima do ombro, né? Ou seja, não pode ficar nada na taça. Então a gente serve e a cada brinde tem que beber todo ele. Isso que gera o problema muitas vezes, que a gente exagera um pouquinho, o olho é maior que a capacidade de beber, né? E o vinho é bom? Aí a gente perde o rumo, tem que cuidar. A gente chama a atenção de todos os para que não ocorram excessos. E ainda assim muitas vezes acontece, mas tudo bem, estamos entre irmãos, a gente... E é com essa ideia de trazer a vocês o que acontece, para realmente haver toda aquela desmistificação, né, de que os maçons se reúnem secretamente. Não, somos seres humanos, pessoas da sociedade, pessoas de bem. Você que conhece várias pessoas, vários maçons, né, ou que tem conhecimento de que são maçons, são pessoas que exercem dentro do núcleo social várias posições de destaque. Tem médico, tem advogado, tem empresário, tem arquiteto, tem engenheiro, tem tudo. Juiz, delegado, pedreiro, motorista, tem tudo. Temos de tudo lá dentro. Todos nos tratamos igualmente. Essa é a parte boa da coisa, né? E todos dentro daquele espírito da fraternidade, de autoajuda, ajuda mútua e de filantropia aos mais necessitados. Está aqui mandando um salve para o seu Edson Gonçalves, o Cleiton está nos assistindo, o Leonir, a Janete, o Panta, ali a turma está toda aí. E aí nos acompanhando. Que essa turma nos faça alguma pergunta também, né, através dos canais de interatividade, que nós estamos aqui hoje no canal 6 da TV Mão HD, canal 6 Net Claro, e através das plataformas do YouTube e do Facebook. Nós estamos em breve entrando para o nosso segundo bloco, vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos em breve para a segunda parte do nosso programa Maçonaria, Mitos e Mistérios e Verdades, diretamente dos estúdios da TV Mão HD em Montenegro, aqui no orbe do Vale do Caí, né? Isso. Diretamente para o mundo inteiro, para quem consiga atingir as nossas plataformas aí, né? Mas, olha só. É isso aí. Voltamos em seguida, fique com a gente, já voltamos. Já voltamos. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
E estamos de volta com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, diretamente de Montenegro, Vale do Caí, nos estúdios da TV Mão HD, canal 6 da NET Claro. E você acompanha o nosso programa através das plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Ou se você tem uma TV Samsung LG, baixa o aplicativo da TV Mão HD e consegue assistir diretamente a nossa fantástica programação, programas ao vivo, debates, programas de esporte e este que aqui hoje pede licença para entrar dentro dos seus lares falando sobre maçonaria, esclarecendo um pouquinho, desfazendo mistérios, curiosidades e um pouco de cultura e conhecimento. Estamos aqui hoje, segunda-feira, ao vivo, dia 11 de agosto de 2025, exatamente às 20 horas e 34 minutos, Vale do Caí para o orbe terrestre, conversando hoje com a presença do nosso irmão aqui, Marco Antônio Mariotti, ex-venerável, mas sempre venerável da loja Rocha Azul, onde estamos abordando assuntos da natureza e uma questão muito importante que é a data do mês de agosto e um evento que é o jantar ritualístico comemorativo ao aniversário da loja Rocha Azul, que vai acontecer amanhã, e por isso a nossa bancada hoje não menos importante, mas um pouco esvaziada da presença de frequentadores muito assíduos aqui que estão hoje preparando esse momento muito especial para amanhã os maçons de várias potências, de várias lojas, poderem usufruir desse evento maravilhoso. É verdade. Irmão Mariotti. Só queria aproveitar o gancho maçonaria ali, a gente lembrando que a maçonaria não é uma religião, ainda que a gente, para participar, tem que crer em Deus, e que não se entra na maçonaria via internet, links e não sei o que. Apenas um maçom reconhecido, poderá te orientar direitinho se tiveres algum interesse. A gente sempre conhece alguém que é maçom na cidade, onde é a loja maçônica, vai lá e pergunta alguma coisa, se tiveres interesse em participar. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, a gente acessa as redes sociais, eu acho que é uma natureza normal da atualidade, e infelizmente existem muita manipulação, informação equivocada ou tendenciosa, inclusive de algumas religiões que atacam a maçonaria indistintamente, de uma forma absurdamente cruel e em desconhecimento. A história da maçonaria se confunde com a história da humanidade. Ela busca elementos desde a cultura egípcia, Mesopotâmia, coisas dos hebreus, e vai montando o seu espectro de simbologia, de mística, ao longo da humanidade. E na Idade Média conseguiu o seu apogeu, quando foram criadas a partir das corporações, das guildas, que foram um processo de criação, que através dos construtores criaram os modelos de lojas e de fazerem as reuniões. Nós existimos escrituralmente, digamos assim, a partir dos anos 1722, para ser mais preciso. 1817, uma Constituição. A Constituição. Mas aí existe a documentação a partir. Então, antes disso era de boca a boca, transmitido conhecimento E a história da maçonaria se confunde com a história da humanidade, porque ela teve participação efetiva em grandes eventos da história, Grandes pessoas ao longo da história da humanidade, na Inconfidência Mineira do Brasil, na própria independência do Brasil, na história da Revolução Francesa, eminentemente também na Primeira e na Segunda Guerra, presidentes americanos, ingleses, franceses tiveram participação, eram membros da maçonaria, ou seja, toda vez que a sociedade se viu aviltada por tirania, a maçonaria está ali. Então, se pressupõe que a maçonaria ela é contra a vilania, contra os tiranos. É contra as tiranias, sempre, como é que é? Elegiremos um tempo. Tempos da virtude. Um tempo à virtude e cavaremos uma masmorra ao vício. Sempre. Ou seja, os tiranos sempre foi o objetivo da maçonaria, eliminar os tiranos e preservar a liberdade, de pegar homens livres e de bons costumes. E de bons costumes. O que são homens livres e de bons costumes? Homens livres são pessoas que, como é que a gente vai dizer? A liberdade, a nossa que tem hoje, o que a gente pensa em termos de liberdade, Como é que eu vou definir liberdade exatamente?
Eu teria que procurar quase que no livro, mas a gente não ser dependente, conseguir fazer as suas próprias vontades, né? E a tua liberdade vai existir até o momento que tu prejudica a liberdade de outrem, digamos assim, né? Então, homens livres, a gente é livre, não depende de, né? Livre dos vícios, que são os vícios que contaminam a mente humana. Um homem que fica refém da ganância, do egoísmo, da vaidade, da droga, tudo né? Todas essas questões que divergem e contaminam a consciência e a índole da pessoa são condenáveis. É exatamente, botasse o dedo no lugar certo, é exatamente essa a definição. O dedo na ferida. Dedo na ferida. E é essa a ideia que a maçonaria tem, de pegar, pinçar dentro da sociedade homens bons e transformar em homens melhores, para que aconteça essa ramificação dessa rede e esses homens melhorados, trabalhados filosófica, instrutivamente e de um polimento moral mais, digamos assim, organizado, possam transmitir para a sua sociedade, para o seu meio de convívio, seja na família, seja no seu trabalho, seja nos seus círculos de convivência, conhecimentos, cultura, e ser modelo para a sociedade, que é uma cadeia que ela vem, né, produzindo essas ramificações de conhecimento. E que é o que a gente tenta fazer sempre, né? A maçonaria sempre diz que é perfeita, né? A maçonaria é perfeita. O homem não é perfeito, né? O homem não é perfeito. Olha só a nossa Constituição de 88, linda, magnífica, olha o que fizeram até agora. Meu Deus, distorceram, quer dizer, ela podia ser muito boa. Da mesma forma se aplica não só a maçonaria, mas também a história do homem, da Bíblia, tudo são histórias lindas. A nossa igreja, a mentalidade dela é perfeita, é ótima. O homem distorce ela, o homem que não consegue, o homem é o pecador. E disso parte a necessidade eterna do aprimoramento moral, porque perfeito só existiu um, né? E botaram na cruz. Botaram na cruz e não deram nem muita colher de chá, né? Quer dizer, por motivos políticos, aparentemente. Exatamente. Meu Deus. Onde eu acho que na época, isso é objeto de várias leituras, e não quero aqui entrar em nenhum dogma religioso de ninguém, mas se a gente parar para pensar, a sociedade, na sua história como um todo, a humanidade, viveu momentos de escuridão, que nada mais são do que a falta da cultura. Na época de Jesus, poucos eram os privilegiados do conhecimento da cultura, da própria escrita. Sim, escrita não tinha ninguém. Existia até a profissão, agora está a profissão, eu sou escriba. Será que as pessoas tinham a capacidade de entender a profundidade do que Jesus e os apóstolos tentavam transmitir? Pois é. Certamente não, né? Tem mais essa ainda. Então eles se reuniam, onde Jesus passava o conhecimento, informações para eles, né? Se formavam aqueles grupos que iam disseminando as ideias. Lindo, se pensar, uma coisa muito bonita, né? E olha a capacidade de comunicação que ele teve para conseguir impactar a história do mundo dessa maneira. Falando as parábolas, fazendo os comparativos. E olha o mais conhecimento interessante dele. de tudo, que toda a história e o desfecho já era conhecida, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que certamente ia acabar se incomodando, digamos assim. E que iria ser crucificado da forma como existia, mas mesmo na sua concepção humana, né, esse ator, né, praticamente se imolou justamente para nos salvar dos pecados. Para nos salvar dos pecados. Né? Então é uma história muito linda, né? E eu acho que trazer isso dentro de um programa de maçonaria é uma grande, digamos assim, exaltação do quanto a gente, mesmo não sendo uma religião, a gente preserva e enaltece a presença do Criador, de seu Filho, do cristianismo, de todas as religiões, com muito respeito, né? Sim, né? Que é uma coisa fundamental. A gente crê em Deus, né? Crer em Deus é o conceito básico do maçom. Se não crer em Deus, não pode. Toda vez que você se deparar com uma informação deturpando a maçonaria ou levantando suspeitas ou atribuindo vinculações a questões maléficas, envolvimentos, né, satânicos e coisas, pare e pensa e veja quem você tem na volta. A maçonaria era um dos braços da igreja, né? Num primeiro momento. Foi criada, inclusive, dentro de um contexto onde as próprias
criação dos templários, Isso, dos aquele ali é o hospitalários, ponto, ali foi o criou ponto. dentro do Vaticano a necessidade de criar uma ordem que protegesse os cristãos, né? Exatamente. Os peregrinos que iam até a cidade de Jerusalém. Exatamente, né? E aí que eles começaram, montaram um banco, né? Não era um banco como é hoje, mas eles salvaguardavam os bens dos peregrinos, né? E quando eles retornavam, devolviam, algo assim. Enfim, eles eram os fiéis depositários dos bens daqueles peregrinos que lá iam. Até E porque acabaram juntando. em qualquer guerra, os espólios de guerra ficavam com os vitoriosos, né? Exatamente, Os é. vitoriosos que acumulavam as riquezas, os bens de quem era o conquistado, né? É. Ou seja, havia, de certa forma, um privilégio dessas pessoas serem melhor organizadas do ponto de vista de finanças e de bens. Pois é. E que se tornaram uma potência que depois ficou muito mal vista, Aliás, né? antigamente era, como é que é? Era crer em Deus e obedecer ao Papa. Até que depois dessa confusão toda com os templários aí, acabaram como havia muita perseguição da igreja naquele tempo, eles colocavam dentro dos templos maçônicos para proteger. Isso foi mais um motivo da briga, né, com a igreja. E eu recebi hoje eu vi pela manhã, logo que eu acordei, eu recebi um Instagram, daqueles no Instagram, onde apareciam os maçons vestidos com aquelas roupas dos templários, entrando em Roma, na capela. E eu disse assim, que onde o Papa Leão XIV agora, né, teria perdoado todos os maçons e autorizado eles a retornarem às igrejas. Até, eu fiquei emocionado, achei muito bacana, achei um gesto, eu digo, o Papa Leão XIV restabelecendo a ordem. Não foi bem assim, sabe? Não, aí tem muita informação que às vezes é um pouquinho deturpada. Parece que eles realmente foram e tal, mas não houve esse perdão nem essa correção como... Então permanece o impasse, digamos assim, né? Se alguém tiver uma informação que quiser acrescentar e trazer junto através das nossas plataformas, os canais estão abertos e estamos aqui justamente para levar a informação e compartilharmos. Deixando um abraço ao meu grande amigo, padrinho, Edson Gonçalves, que nos prestigia aqui, juntamente com o irmão Cleiton, o Leonir, né, o Albino Panta e a Janete, aí também sempre presente, nos acompanhando, né? É verdade. Através das nossas... Hoje o Cristiano não está aqui, mas ele está numa boa ação, Janete. Fica tranquila que ele está preparando o nosso super jantar de amanhã. Amanhã estaremos na festa de aniversário da loja, então, muito bacana. Quando a gente começa a falar dessas questões todas da informação e do quanto o conhecimento muitas vezes passou por períodos negros, né, da obscura, não da questão do negro, do pernicioso, mas da questão onde as pessoas tinham um véu da dificuldade do acesso à informação e da cultura, que quantas pessoas, quantos ilustres, digamos assim, inventores da humanidade padeceram com a incompreensão ou com a... E acabaram sendo executados. Queimados, feiticeiros, né, bruxos, quando muitas vezes a ciência e a cultura não tiveram a capacidade de protegê-los, né? Exatamente. Imagina se a gente aparecesse lá, um médico, fosse lá viver com o conhecimento de hoje naquele tempo. Certamente seria um bruxo, né? Não tem outra explicação. O cara dá dois remedinhos, o cara fica bom, coisas, né? E isso é uma coisa que nos preocupa, porque você que hoje tem acesso à informação, a inteligência artificial é uma realidade, mas é uma questão que nos preocupa, porque ainda não existe uma regulamentação muito clara a respeito dos efeitos que a inteligência artificial tem dentro dos seus limites e da forma como ela vai fazer a sua transmissão da informação. E você que acessa essas plataformas nossas aí, Facebook, tem os Reels e meu Deus, muitas postagens
de uma perfeição que você não sabe se é verdade ou se não é verdade. É verdade, é bem isso mesmo. A gente fica ali, a IA hoje altera o que eles alteram como querem, né? O nosso, digamos, filosofando um pouco também, a nossa inteligência artificial, eu ainda acredito que ela não pensa por si só, ela pensa, raciocina e tal, mas não por si só. Que a hora que fizer isso a coisa vai complicar. Eles podem inventar, por exemplo, uma senha de acesso, o próprio computador inventar uma senha que eu não conseguia ver qual era. Nunca mais nós vamos achar, pronto. Então, O que eu acho muito a hora que eles conseguirem pensar por conta e resolverem que esses caras estão me controlando, se eu botar uma senha que eles não têm acesso, que eles jamais irão descobrir, ou no momento que descobrirem eu já alterei. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Vamos viajar na maionese? Vamos. Todo mundo tem colesterol bom? Vamos viajar na maionese. Essa maionese. Vamos viajar na maionese. O que é a história dos filmes Matrix e Exterminador do Futuro? A Matrix, matematicamente, tem 20% de probabilidade, calculado matematicamente, de ser real. Lá naquele tempo já era assim. E a inteligência artificial, né, da forma como é traduzida na bela obra, né, da saga Exterminador do Futuro, que ficou acho que em 2, 3, 4, né? Sei lá, mas sempre as máquinas eu vi começam a todos. dominar os humanos e criam a sua capacidade de inteligência artificial e de gerenciamento. Nossa, será que a gente vive esses percalços? Sarah Connor? Sarah Connor. Quem não E lembra no da futuro Sarah Connor? teremos que nos deparar com essa realidade já produzida cinematograficamente num passado. Eu tenho medo disso, porque o ser humano ele usa menos de 20% da sua capacidade cerebral. Imagina se a gente tivesse a capacidade de usar a nossa plenitude intelectual. Capacidade cerebral Você 100%, fala, né? meu Deus, hein? Já pensou? É bonito a gente imaginar isso assim, né? Até onde a gente pode conseguir? Segundo Einstein, se a gente consegue pensar, consegue imaginar, se consegue fazer, então. E daí? Por isso, cabe a nós, mais uma vez, trarmos aqui, trazendo um pouco de conhecimento e abrindo espaço para esse esclarecimento. Tenha muito cuidado com tudo que você recebe nas suas redes sociais, da forma como inclusive, você tem que fazer esse filtro, né? Nunca se apegar a um conceito e achar como definitivo na primeira informação que chega. Eu sou um cara muito ingênuo, porque eu vejo, olha ali que bacana, aí vou passar por outro. E já sai replicando. Aí daí a pouco eu olho, mas isso não é bem assim, tu vai olhar, não é mesmo. A IA alterou, alguém produziu aquilo com uma inteligência artificial, e a gente, essa que eu recebi hoje de manhã dos Templários lá, que eu fiquei emocionado até quando. E na verdade não era. Aliás, não era verdade. Alguém montou aquilo, não sei com que objetivo, mas, enfim, talvez, quem sabe, não obter um like lá, do Fernando, no Mariotti, coisa e tal, sempre. Então, por uns motivos muitas vezes escusos, pequenos, os caras fazem umas brincadeiras de quinta série. Vou aproveitar a interatividade, mandar um abraço para a Jasmine da Silva, que nos acompanha, que coloca a seguinte mensagem: Boa noite, meus irmãos, irmão em Cristo Jesus. Eu sempre achava que essa coisa de maçonaria era coisa do outro lado do mundo. Nunca imaginei em Montenegro teria uma associação secreta da maçonaria. Mas que Deus abençoe e proteja vocês e todos aqueles que seguem a você. Segue a Deus, segue protegido pelo Divino Espírito Santo. É exatamente isso, Jasmine. É verdade. Nós somos seres crentes a Deus, somente e assim somente somos admitidos como maçom. Temos que ter a crença num ente superior, e a maçonaria ela não é tão secreta como se pensava, ela é mais discreta. Existem coisas que são feitas dentro de um contexto, na sua, digamos assim, ritualística, mas não se faz nada de errado, não se faz nada que constranja, né, que maltrate a sociedade. São homens de valor que prezam pela ética, pela moral, pela família e pelo trabalho. Tanto é, Mariotti, que um dos encíclicas da maçonaria é, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, o trabalho, e depois a maçonaria. E depois a maçonaria.
Primeiro a Ou família, seja, o trabalho. o maçom precisa valorizar o trabalho, porque do trabalho é que ele dá o sustento para a sua família. Exatamente. E o homem precisa se sentir útil e trabalhar justamente porque faz parte da concepção do homem ser um construtor, ser o cara que gerou sustento, né? E a família é aquela entidade máxima a qual as origens do homem, né, não tem como menosprezar. E por isso a mulher também sempre exaltada, mesmo não fazendo parte da maçonaria. Muitos nos perguntam em função de por que não tem a maçonaria para as mulheres. Eu acho que é algo meio de questão da nossa igreja católica. Existem as irmãs, existem, né, o clero são separados. Eu acho que é em função histórica. Historicamente a mulher, a gente faz pouco tempo que as mulheres têm uma opinião, ou não digo opinião, tem um voto, tem uma influência direta sobre a nossa vida, sobre os dias de hoje. Né? Antigamente... Sobre todos os homens, eu diria quase. Quem manda é elas. Sempre... Elas não têm noção do poder. Mas a palavra sempre lá em casa, a última palavra é a minha. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas que é culturalmente, realmente. Culturalmente, né? Então eu até acho assim, que provavelmente vai em algum momento começar a existir a maçonaria feminina, mas a maçonaria masculina e a feminina, para que se não desvirtuem os objetivos da maçonaria. Mas a gente já é envolto em paixões. Isso é muito importante, né? E com isso eu enalteço mais uma vez a fidelidade aí da Jasmine e da própria Janete, que sempre estão nos prestigiando, né? Para dizer o quanto é importante isso, de que a gente não cria essa mistificação da mulher não poder participar. Muito pelo contrário, ela participa também da maçonaria de uma forma indireta, né? Um detalhe, dona Jasmine, a maçonaria não é tão secreta assim, não, né? É claro que para entrar em loja, alguma coisa nós em sessão, aí tem as suas identificações, como em qualquer firma que tu vai entrar para trabalhar, não vão deixar entrar qualquer um. Tu tem que te identificar na porta para mostrar que tu é o funcionário daquela empresa. Só quem tem o segredo do chefe e do cofre é o presidente, claro, né? Do cofre é só o tesoureiro. Tem mais essa ainda, né? Mas então assim, inclusive se quiseres conhecer um templo maçônico, alguém que queira, vai lá, fala com a gente trabalha às terças-feiras à noite, mas pode falar com algum de nós, eventualmente sempre tem alguém lá no templo, pode mostrar, ver como é que é, não existe nada demais, nem nada impeditivo de se conhecer também, né? Existem as sessões brancas que a gente faz, né? Exatamente. Claro que mediante uma prévia lista é feita de pessoas que querem participar, até porque não dá para botar a cidade inteira lá dentro, não cabe, né? Então a gente faz uma lista, separa e as pessoas vão lá. De Dia das Mães é feita uma sessão específica em homenagem às mães, é muito bonita, e onde as pessoas podem participar, não maçons. Isso é muito bom, fica o convite. Procure algum maçom conhecido, regular e atuante. Tem várias lojas em Montenegro que atuam, inclusive a de uma de São Sebastião do Caí, que em função da sua logística, está trabalhando aqui. Trabalha em Montenegro nas segundas-feiras, né? Isso mesmo. E que tem vários irmãos de São Sebastião do Caí, de Montenegro, que também participam dos eventos lá. Procure algum deles e tente agendar. E é importante isso, porque assim, a loja em si, você olha por fora e ela gera toda uma mística de mistério, de curiosidade, né? Mas essa mesma mística e curiosidade, as pessoas encontram com sinais da maçonaria espalhadas no mundo inteiro. Inclusive na nota do dólar americano. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Exatamente. Começa por aí, né? E o olho onividente tem na nota também, né? Aquele olho, na verdade, eles dizem, o olho tem tudo a ver. Na verdade, aquilo é uma representação de Deus, né? Que está sempre nos olhando, digamos assim. Zelando pelo homem, né? E ao mesmo tempo várias arquiteturas ao longo do mundo, né? Como já citamos em programas anteriores, a Europa riquíssima, né? A própria Itália, Portugal e Espanha com elementos muito clássicos de maçonaria, que muitas obras ou esculturas ou mesmo arquitetura de prédios tem um tracinho lá que o cara assina embaixo lá, e você vê, esse cara era maçom quando fez, né? E mesmo no Brasil também. E nos Estados Unidos, que é um centro maçônico exuberante, né? Washington, capital dos Estados Unidos, é um